TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro. Vamos que vamos. Desde já agradeço a audiência, o carinho, você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e nossa querida cidade Imperial Petrópolis, onde está a sede da TV Correio da Manhã. Muito obrigada também aos internautas que acompanham pelo Facebook TV Correio da Manhã, YouTube TV Correio da Manhã e ainda o nosso site tvc16.com. Hoje nós vamos falar de muitos assuntos mesmo, vamos falar de um tema que é o tema do momento, a descriminalização do aborto, vamos falar também de saúde, vamos mostrar algumas notícias da região serrana e da região de cobertura da TV Correio da Manhã. O programa está muito bom, fique ligadinho, eu vou para um breve intervalo e volto já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Chegou a Tom com as máquinas mais completas do mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. E Petrópolis comemora o Dia Mundial do Turismo com contratações e ocupação hoteleira em alta. A cidade tem a cidade tem um saldo de 928 novas vagas em 3 anos e picos de ocupação acima de 95%. A gente fala de emprego, já pensa em salário. Mas vamos lá. No Dia Mundial do Turismo celebrado hoje, quarta-feira, dia 27, Petrópolis está representada na BAF 2023, o maior evento do setor na América Latina, que está sendo realizado no Rio Centro com a presença de 36 mil players e segmento de vários países. A presença da cidade em eventos deste porte é uma das estratégias do setor para evidenciar Petrópolis como um dos melhores destinos do país, inclusive para o mercado externo. E a cidade, que tem 6% do PIB proveniente do setor, comemora o aquecimento do turismo. De acordo com o Petrópolis Convention Visitors Bureau, ações estratégicas e realizadas em conjunto entre agentes públicos e privados estão contribuindo para o aquecimento do turismo. A ocupação média tem se mantido acima de 60% desde o ano passado, com picos de até 95%, considerando datas especiais e feriados prolongados. Muito bem. Uma boa notícia aí para o setor turístico e hoteleiro de Petrópolis. Agora nós vamos para a cidade vizinha, que vamos para Três Rios.
A prefeitura de lá levou idosos para um passeio no zoológico. A última semana foi de alegria e diversão para os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Centro. A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, levou os idosos para um passeio no zoológico de Volta Redonda. Acompanhados pelos profissionais do CRAS, os idosos puderam caminhar pelo zoológico e observar os animais como leão, onça, jacaré, alce, arara. Logo após o passeio, eles desfrutaram de um delicioso piquenique em contato com a natureza. Nós vamos continuar em Três Rios e agora vamos falar de trânsito, afinal estamos aí na Semana Nacional do Trânsito. As Secretarias de Ordem Pública e Políticas de Segurança, em parceria com a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, promove hoje, quarta-feira, dia 27, e amanhã, quinta-feira, das 9 da manhã à 1 da tarde, a Semana Nacional de Trânsito na Praça São Sebastião. Com o objetivo de conscientizar e educar através da informação, o evento vai contar com manobras de ressuscitação, palestras sobre sinalização de trânsito, primeiros socorros, distribuição de cartilhas, materiais didáticos e simulação com jogos educacionais, óculos de realidade virtual e distribuição de brindes aos participantes. E neste ano, o tema escolhido é No Trânsito, Escolha a Vida. E dentre os assuntos abordados estão respeito à faixa de pedestre, limite de velocidade e utilização de aparelhos celulares enquanto dirige. Bem, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, no ano passado, no Brasil, foram registrados mais de 10 mil acidentes envolvendo pedestres, resultando em milhares de feridos e vítimas fatais. Bem, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, mas não menos relevante, vamos falar da eleição para o Conselho Tutelar em todo o país, isso mesmo, porque no próximo domingo agora, dia 1º de outubro, tem eleição para o Conselho Tutelar em todo o país. Você sabe qual a importância desta eleição? A importância para que serve o Conselho Tutelar? No vídeo curtinho, um resumo, assim, não tem nem 2 minutos, você vai saber. Vamos acompanhar. As eleições do Conselho Tutelar estão se aproximando. Ocorrerá no dia 1º de outubro de 2023. Mas você sabe qual é o papel do membro do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é um órgão autônomo formado por pessoas maiores de 21 anos que residam no município em que vão atuar de reconhecida idoneidade moral. O Conselho Tutelar, uma vez acionado, ele tem o papel de requisitar serviços públicos na área da assistência social, saúde, educação e acionar também as autoridades públicas constituídas, como delegados de polícia, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, a fim de que todos juntos, no sistema de garantia de direitos, possamos proteger crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e riscos graves de grandes violações. O membro do Conselho Tutelar é eleito a cada 4 anos. Essas eleições são unificadas e ocorrem em todo o território nacional ao mesmo tempo. No dia 1º de outubro de 2023, participe com seu voto. Vamos escolher membros de conselhos tutelares que possam, com compromisso, garantir os direitos de crianças e adolescentes em situação de risco social em cada um de nossos municípios. E assim todos nós estaremos protegendo, porque proteger é dever de todos. E você que não tem o hábito de votar para o Conselho Tutelar, faça isso, porque estas pessoas que forem eleitas, elas vão cuidar das nossas crianças de uma maneira ou de outra. A gente sabe qual é a importância do Conselheiro Tutelar. Então pense bem, vote alguém que valorize a família, vote alguém que tem princípios, vote alguém que realmente vai cuidar de nossas crianças. Eu não vou fazer campanha para ninguém. Estou falando no geral, você tem que ver em quem você vai votar, que são pessoas que vão trabalhar com temas importantíssimos, com situações delicadas envolvendo crianças e adolescentes. Então, pense bem quem você vai votar, analise, veja se é uma pessoa que, né, tem os valores que nós precisamos para a nossa família. Vamos para Paraíba do Sul. Na noite da próxima sexta-feira, agora, depois de amanhã, dia 29, noivos e noivas selecionados num projeto Casamento Comunitário dirão sim
ao amor numa cerimônia promovida gratuitamente pela Prefeitura de Paraíba do Sul, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Em sua segunda edição, 16 noivos e noivas foram escolhidos segundo os critérios propostos pela equipe da pasta responsável. Abre aspas aí para uma fala. Devido ao sucesso do evento do ano passado, abrimos as inscrições novamente neste ano com os mesmos critérios, atender casais de diversas faixas etárias ou credo, mas que compartilham uma coisa em comum, que é o amor, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Elaine Cristina Aguiar. O projeto alcançou casais que não possuem recursos suficientes para arcar com os custos do casamento, que hoje em dia fica em média entre 30 e 60 mil reais. A festa do matrimônio ocorre no Espaço Livre, no distrito de Werneck. O evento terá tudo que um casamento tradicional contém e na melhor qualidade: cerimonial, decoração, bolo, almoço, pajem, dama de honra, fotógrafos profissionais, cabine de fotos, música ao vivo, mecânica, filmagem, tudo mais. A cerimônia está marcada para sexta-feira, agora dia 29 de setembro, a partir das 6 da tarde. Os casamentos civis ocorrem ainda esta semana, na parte da manhã, no cartório municipal. Parabéns aos casais. Estas fotos, obviamente, da primeira edição do ano passado, porque dessa edição é só sexta-feira, gente, mas para vocês terem uma ideia. Parabéns, muito bom mesmo, gostei. Agora vamos falar de empregos, né? A última semana de setembro começa com 1.162 oportunidades de trabalho. A grande maioria, ou seja, 898 vagas para quem tem experiência com diferentes níveis de escolaridade, além de 1.492 para estágios nos níveis médio, técnico, superior e ainda para jovem aprendiz. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza todas as posições através dos postos do Sistema Nacional de Emprego, o Cine, que todo mundo conhece, enquanto os estágios são frutos de parceria com a Fundação Moody's e também o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEI. E ainda falando deste tema de trabalho, de ensino, de oportunidades, vamos falar que aqui em Petrópolis, a Firjan Senai está de portas abertas. Em comemoração aos 80 anos de atuação na cidade, a instituição voltada para a formação profissionalizante promove sessões de visitas guiadas às instalações da unidade, que funciona na Rua Bingen, número 130. Os interessados em conhecer a estrutura devem solicitar um agendamento. Vai lá no site que você tem todas as instruções como agendar. A visita pode ser amanhã, quinta-feira, dia 28, ou na sexta-feira, dia 29. Na ocasião, o público terá a oportunidade de saber um pouco mais sobre os cursos que são oferecidos, visitar as instalações das oficinas, onde são ministradas aulas teóricas, práticas, e conversar com os instrutores sobre a metodologia de ensino. E agora vamos um pouquinho para as notícias do Estado. Tem novidade, porque o governador Cláudio Castro nomeou nesta terça-feira, agora, dia 26, ou seja, ontem, o delegado de Polícia Civil, José Renato Torres do Nascimento, como novo secretário de Estado de Polícia Civil. José Renato assume a pasta no lugar do delegado Fernando Albuquerque. A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial de hoje, quarta-feira. José Renato tem longa experiência na administração pública, é delegado de polícia desde 1997, também já foi praça da Polícia Militar. Sua formação vai contribuir muito com o trabalho à frente da segurança pública, que sabemos que requer muita dedicação. Agradeço ao delegado Fernando Albuquerque, que desempenhou com afinco sua missão. Desejo boa sorte na sua nova caminhada. Palavras aí do governador Cláudio Castro em relação a nova aquisição para o Estado, o novo delegado. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos para uma informação. Você que dirige alguma instituição filantrópica ou religiosa, preste atenção, porque agora é lei. Está proibida a cobrança de ICMS em contas de igrejas e associações beneficentes do Rio de Janeiro. A nova regra concede o benefício para templos religiosos de qualquer culto. O governador Cláudio Castro sancionou na última sexta-feira, dia 22, a Lei 10.112 deste ano, de autoria do deputado Rosenberg Reis, do MDB, que proíbe a cobrança de ICMS nas contas de luz e gás de igrejas e templos religiosos no estado do Rio de Janeiro. A proposta contempla também Santas Casas de Misericórdia, Associação Fluminense de Reabilitação, Associações Brasileiras Beneficentes de Reabilitação e Associações Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, e Associações Pestalozzi, desde que os imóveis estejam
comprovadamente em posse dos beneficiados pela nova regra. A nova lei foi publicada no Diário Oficial, segunda-feira agora, dia 25. Nós vamos para um breve intervalo. Um próximo bloco, preste atenção, nós vamos falar sobre a descriminalização do aborto, vamos atualizar como está a situação dessa votação no STF, também vamos ouvir o bispo da CNN, que é a Confederação, né, Nacional, CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, isso, vamos ouvir. Então fique ligadinho porque o tema é muito relevante, eu volto já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. E senadores de oposição apresentaram nesta terça-feira uma proposta para que um plebiscito consulte a população por meio de voto sobre o aborto seja feito no Brasil. O plebiscito, porém, só será realizado se os plenários da Câmara e do Senado aprovarem o pedido. Para quem não está acompanhando, eu vou resumir, muita gente está aí perdida, não está acompanhando. Na sexta-feira, dia 22, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação que tenta descriminalizar o aborto feito por mulheres com até 12 semanas de gestação. A única ministra a votar até agora, a presidente da Corte, Rosa Weber, foi a favor. Os parlamentares propõem que o eleitor responda sim ou não à pergunta: você é a favor da legalização do crime de aborto? O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, avalia que se o Congresso não debater o tema, estará dando poder ao STF. É o que nós já falamos aqui no programa de quarta-feira passada, quando eu recebi aqui o advogado, o Coronel Germano, ele que é advogado criminalista, e ele foi bem claro, não cabe ao STF. Isso tem que passar pelo Congresso. Isso aí, se o STF decide por si só, se 12 ministros decidem ali uma questão que envolve todo o país, é bem complicado isso. Nós vamos continuar acompanhando. Bem, e desde que essa DPF, número 442, que propõe a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, foi protocolada no ano de 2017 no Supremo Tribunal Federal, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, tem se manifestado por meio de notas, participação em audiências públicas e no diálogo aberto com as autoridades. Na audiência sobre a descriminalização do aborto, o bispo Dom Ricardo Ruerpes falou sobre a integridade e inviolabilidade da vida humana. Vamos acompanhar. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, relatora da ADPF 442, demais autoridades, senhoras e senhores. Eu quero iniciar com um ato de agradecimento à senhora excelentíssima ministra Rosa Weber, que no primeiro dia e hoje também desta audiência, a senhora reconheceu que trata-se de um tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. Mas, infelizmente, querem nos desqualificar como fanáticos e fundamentalistas religiosos que impõem sobre o Estado laico uma visão religiosa. Onde está o fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprovam o início da vida desde a concepção? Onde está o fanatismo religioso em acreditar que todo atentado contra a vida humana é um crime?
Onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos? Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reitera sua posição em defesa da vida. Esta vida humana, com toda a sua integralidade, dado científico, com toda a dignidade, artigo 1º da Constituição, com toda a inviolabilidade, artigo 5º da Constituição, desde sua concepção até a morte natural. Isso é o mínimo de razoabilidade aceitável que nos permite estar aqui para discutirmos este tema com a recto ratio. Não podemos tratar o assunto negando, deletando, ignorando a existência do bebê. Parece que estamos falando de uma vesícula biliar, de um rim, de um adendo que precisamos extirpar, que está causando a morte das mulheres. O foco está errado. Se é um problema de saúde pública, deve ser tratado e solucionado como tal. Mas não foram poucas vezes que eu vi nesta audiência a ideia de que é necessário que a mulher supere e transcenda a imposição do papel materno. A ideia do desengravidar as mulheres. Isso, excelentíssima ministra, não tem nada a ver com os artigos 124 e 126 do Código Penal. A questão jurídica dos números 124 e 126 foi recepcionada, sim, por todas as mães que pensaram em abortar, mas não fizeram, lembrando que é um atentado contra a vida. Se negarmos isso, negaremos a capacidade de discernimento de todas as mulheres que optaram por não abortar para salvaguardar os seus filhos. O desacordo não é jurídico. Desabilitando os já referidos números do Código Penal, este Supremo Tribunal Federal estaria desacreditando na consciência reta que tutela a vida mais frágil e inocente que é a vida do bebê. O problema é que ninguém quer nominar esse inocente. Ele está apagado, deletado dos nossos discursos para justificar esse intento em nome da autonomia e liberdade da mulher. Mas a criança em desenvolvimento, na 12ª semana, é uma pessoa, uma existência, um indivíduo real, único, irrepetível. E provavelmente, naquele momento, a mãe já escolheu o nome para o seu filho. Se é uma questão de saúde, e a palavra saúde vem de salus, do latim, significa salvar, a lei teria que proteger a mãe e o filho proporcionalmente. Como este Supremo Tribunal Federal vai explicar a permissão da pena capital a um ser humano inocente e indefeso para justificar a nossa incapacidade de políticas públicas de proteção à saúde reprodutiva da mulher? É assim que o Supremo Tribunal Federal vai garantir a inviolabilidade do direito à vida, dando uma arma chamada autonomia, para que homens e mulheres, no seu bel prazer, interrompam a vida das crianças até a 12ª semana, sem precisar dar nenhuma satisfação do seu intento predatório. Esperamos que não, pois o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. Por isso, mais do que qualquer outro, deve ser protegido. Ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado. Os poderes da República têm a obrigação de garanti-lo e defendê-lo. E não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida, assegurando a alguns e negando a outros. Essa discriminação é iníqua e excludente. Então, poderíamos nos perguntar o que fazer? Urge combater as causas do aborto, através de implementação e aprimoramento de políticas públicas que atendam eficazmente as mulheres, nos campos da saúde, da segurança, da educação sexual e entre outros, especialmente nas localidades mais pobres do Brasil. Mas isso não é matéria para ser discutida nessa Suprema Corte, e sim no Legislativo. Em todo caso, eu convido a senhora, excelentíssima ministra Rosa Weber,
que antes de tomar sua decisão, conheça pessoalmente ao menos uma das casas pró-vida que começam a se espalhar pelo Brasil. Nelas, a senhora não vai encontrar só mulheres que recepcionaram os números 124 e 126 do Código Penal, mas também encontrará os seus filhos, que elas não abortaram, dizendo: obrigado, porque vocês me deixaram viver. A senhora poderá mostrar ao mundo que nenhuma sociedade democrática está condenada e obrigada a legalizar o aborto por pressões externas. Poderá mostrar que nosso país não se rebaixa para interesses estrangeiros sobre a nossa soberania. Nós também somos capazes de produzir projetos sociais alternativos para ajudar as mães a gerar e cuidar dos seus filhos. Essas iniciativas já estão demonstrando que é muito mais eficaz, menos oneroso ao Estado e altamente salutar às mães. Porque é muito pior dar um trauma a mais a esse drama pelo resto de suas vidas. É uma pena que o Estado e muitas instituições ficaram tão obcecados e limitados com a estreita visão do aborto e da sua legalização, que se pensássemos o uso dessas verbas para projetos alternativos de cuidado e acompanhamento de casas de acolhida, hoje estaríamos com uma visão diferenciada. Algumas destas casas, Casa Pró-Vida Mãe Imaculada em Curitiba, Casa Luz em Fortaleza, Casa Mater Rainha da Paz em Canoinhas, Associação Guadalupe em São José dos Campos e muitas outras que eu passei a lista. Nós estamos aqui porque fazemos parte da maioria dos brasileiros que são movidos sim pela fé em Deus, mas também pelo cuidado e defesa da vida. Por essa fé, não medimos esforços nos gestos de verdadeira solidariedade, justiça e fraternidade. Pedimos como CNBB que essa Suprema Corte não permita a descriminalização do atentado contra a vida nascente. Em nome de muitas mulheres que infelizmente morreram por causa do aborto, aqui foram lembrados no último dia, são perdas irreparáveis. Mas nesse momento, a minha homenagem é para as crianças que morreram com suas mães. E que não sabemos os seus nomes, mas com certeza suas mães já o sabiam. Essas crianças anônimas, que a sociedade não tem coragem de nominá-las e as esconde nos seus discursos e retóricas como se não existissem, elas existiram e existem. Nenhuma sã consciência pode negar isso. Excelentíssima ministra Rosa Weber, um dia o grito silencioso desses inocentes calará fundo, pois a nossa nação, pátria amada, mãe gentil, sentirá falta da alegria e do sorriso desses filhos que ela não deixou nascer. Permita-nos continuar cantando: dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. E por conta desta pressão no STF para descriminalizar o aborto em Petrópolis, no próximo dia 8 de outubro, terá a Caminhada pela Vida, realizada pela Diocese de Petrópolis. Tem todas as datas, vai ser no dia, tem todos os horários, perdão, no dia 8 de outubro, 2h30, com uma missa na Câmara Municipal, ali na Praça da Águia, com a comunidade Jesus Menino. Às 3h30 tem uma grande concentração na Catedral, às 4h sai da Catedral em direção à Igreja do Rosário, às 5h concentração na Igreja do Rosário, palavra do Bispo Diocesano de Dom Gregório. É isso. Então, se você puder, participe, nós vamos lembrando aqui, dia 8 de outubro, se você é a favor da vida. A gente não está falando de religião aqui. A gente está falando da vida, do direito pela vida. E eu vou mostrar para vocês agora uma escultura, a foto de uma escultura, né? Aí, ó, deixa aí, produção. Essa escultura é obra do artista tcheco Martin Rudacek e se chama Memorial à Criança Não Nascida. Essa escultura representa o seguinte: a criança perdoa a mãe pelo crime do aborto. A mãe é mármore, o peso é a dor do arrependimento.
A criança é translúcida como o perdão. Que lindo. Que isso possa tocar o seu coração. Você que pretende fazer isso ou você que apoia o aborto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm, de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Chegou a Tom com as máquinas mais completas no mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde o segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Voltamos e agora eu vou falar do queridinho da região serrana, o Correio Petropolitano. E o Correio Petropolitano, apesar do nome, até porque é rodado aqui na cidade imperial, é um jornal completo. Notícias do país, notícias de esporte, segundo caderno, região, estado do Rio de Janeiro e até notícias internacionais, quando relevante. Então, fique ligadinho, porque a manchete de hoje, Águas do Brasil assumirá o saneamento de Teresópolis e lidera na região serrana. E ainda tem ação contra a GE, sai cara à prefeitura. Contrato de bom tempo com advogados prevê pagamentos de 12% do proveito do ICMS. E já falei aqui de notícia da região serrana, notícia de Petrópolis. Ainda de Petrópolis, coleta de lixo segue sem acordo na cidade, está lá na página 10. No Rio, TAP anuncia mais voos entre Brasil e Europa, página 3, lá na coluna do Magnavita. Polo Fijan Senai completa 80 anos, já falamos aqui no original. Petrópolis Business retorna em outubro e tem aí o segundo caderno com o Gabriel, Pensa e Repensa a Trajetória. Tem ainda na página 7, Festival Paralímpico reúne cerca de 200 jovens. Lá na página 5, o novo ciclone liga o alerta no sul do país. E tem ainda na página 6, FED pode ditar futuro econômico do Brasil. Tem ainda o caderno de esportes, o jornal completo tem o Estado do Rio, esporte, segundo caderno aqui separado. Tem o Rio de Janeiro, a região, tem o especial. É um jornal completo. Jornal completo, eu gosto muito de folhear, de pegar no papel, acho muito bom tomar aquele café da manhã já lendo o Correio Petropolitano. E você que já é mais moderninho, tem o online também. Então fique ligadinho, porque o Correio Petropolitano não é um jornal de direito, é um jornal feito de direito para você e custa apenas R$2 nas bancas. Então fique ligadinho, um abraço aí a toda a equipe do Correio Petropolitano e ao nosso diretor-presidente, Cláudio Magnavita. Bem, vamos falar agora de saúde, né? De um tema de saúde mental bem delicado, demência. Quem nos auxilia é o doutor Fernando Gomes, ele é neurocirurgião. Vamos acompanhar.
Grande parte das pessoas sabe que demência é um problema que está relacionado ao envelhecimento. Na maioria das vezes, ocorre em pessoas com mais de 65 anos de idade. O que nem todos sabem é que existem vários tipos de demência, como a demência relacionada ao Alzheimer, a demência frontotemporal, a demência por consumo crônico do álcool e a hidrocefalia de pressão normal, bem como outras. Fazer o diagnóstico de demência e entender qual tipo de demência é fundamental para o tratamento. Os 4 sintomas mais comuns são, em primeiro lugar, perda de equilíbrio e risco de queda é comum em pessoas e inclusive podem ter a sensação de desequilíbrio e andarem com as pernas mais abertas, com os passos lentos. Muitos falam até que os passos parecem que grudam no chão, dificultando a passada. Isso também é conhecido como passos magnéticos, porque a pessoa tem a sensação que o pé está grudando no chão como imã. O segundo ponto, incontinência urinária, que é a perda de urina na roupa. Terceiro, dificuldade de planejar e organizar as ideias, como, por exemplo, não se lembrar onde estacionou o carro, ou não concluir um pensamento durante uma fala ou quando está contando uma história. Quarto, nos estágios mais avançados pode surgir a perda de memória, principalmente a de curto prazo, ou seja, se perguntar coisas do passado distante, as pessoas se lembram, mas não conseguem recordar o que tomaram no café da manhã ou até mesmo uma conversa de alguns minutos atrás. Por causa disso, normalmente repetem a mesma coisa várias vezes, esquecem onde deixaram objetos, entre outras coisas. Aqui eu quero destacar a primeira mensagem desse vídeo. Se você tiver ou conhecer alguém com esses sintomas, não ache que isso é por conta da idade, que isso é normal do envelhecimento. Isso pode ser demência. E por isso, você deve procurar um médico para o correto diagnóstico. E como é feito o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal? Inicialmente pela história clínica, exame físico e por exames complementares, como a tomografia ou ressonância magnética de encéfalo, que irá identificar o excesso de líquor próximo ao cérebro. Eu vou explicar melhor o que acontece. O cérebro, ele é banhado por um líquido especial chamado líquor. Este líquido é produzido dentro das cavidades naturais do encéfalo, chamadas ventrículos, e envolve grande parte do sistema nervoso. Funciona como uma bolsa de água capaz de absorver impactos externos do crânio. Além disso, tem outras funções, como proteção neuroquímica, carreando neurotransmissores e toxinas para fora do sistema nervoso central, e proteção biológica, que carrega células imunológicas capazes de defender o cérebro de micro-organismos patogênicos. A taxa de produção diária de líquor no adulto saudável é de aproximadamente 450 ml em 24 horas. Tudo o que é produzido é reabsorvido de maneira que o cérebro fica constantemente lavado por dentro e por fora. Como tem alteração nessa produção de líquor, ocorre o acúmulo do líquor no cérebro, resultando em hidrocefalia. Hidro significa água, cefalia vem de céfalos, cabeça, água na cabeça. Esse excesso de líquor passa a comprimir o cérebro de dentro para fora, acarretando mau funcionamento e alterações neurológicas que eu já descrevi. Essa alteração, excesso de líquor comprimindo o cérebro, é facilmente visto em exames de neuroimagem, como eu falei anteriormente, indicando o problema. Um outro teste que pode ser utilizado é uma punção lombar e colocação de um dreno temporário, que vai exatamente retirar o excesso de líquor. Se ao fazer isso, ocorre melhora dos sintomas, principalmente a melhora do caminhar, da marcha, isso fortalece o diagnóstico e já indica que o tratamento pode ser eficaz. Então, quais as causas da hidrocefalia de pressão normal? Como é o tratamento? Tudo aquilo que pode prejudicar a absorção desse líquor, como um tumor, um derrame, uma meningite, um traumatismo cranioencefálico, sequela de algum outro problema, e em muitos outros casos, até mesmo não sendo conhecida, ou seja, não conseguimos identificar o que causou o problema. Dificilmente conseguimos agir na causa do problema e também não existe uma prevenção, pelo menos por enquanto. O tratamento consiste em agir na consequência, ou seja, evitar que o acúmulo de líquor comprima o cérebro. Não tem medicamentos que fazem isso. Isso é feito por meio de uma drenagem contínua do excesso de líquor por uma neurocirurgia chamada derivação ventrículo-peritoneal, que nada mais é que a colocação de um tubinho de silicone junto aos ventrículos, onde o líquor é produzido, e esse tubinho passa embaixo da pele até o abdômen, onde se comunica com o interior da barriga ou cavidade abdominal. Esse líquor chega na barriga, é absorvido, entra na circulação sem trazer maiores problemas ao corpo, saindo em grande parte na forma de urina. Enquanto isso, no cérebro diminuímos a quantidade de líquor e, com isso, provoca alívio dos sintomas. Nas fases iniciais, pode-se falar em cura do problema. Quando o diagnóstico é feito nas fases mais avançadas, o tratamento melhora, mas não consegue reverter exatamente todos os sintomas, principalmente os cognitivos relacionados à memória e organização de ideias. Daí a importância em fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Se você notou qualquer um dos sintomas que eu falei, não deixe de procurar um médico. Na suspeita de demência, os médicos mais indicados são o neurologista, o psiquiatra e o geriatra. Como o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal, o médico mais indicado para o tratamento é o neurocirurgião.
Muito obrigada ao doutor, que é neurocirurgião, especialista no assunto. Muito obrigada mesmo. Bem, o programa original desta quarta-feira termina aqui. E eu volto amanhã, se assim o senhor permitir. Mas você continue ligado, porque vem aí, direto da redação, Correio Petropolitano Debate, entre muitas atrações, porque a programação aqui na TV Correio da Manhã fica 24 horas no ar. Muito obrigada a você, telespectador, a você, internauta, pelo carinho e audiência. Até amanhã, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.